No mundo de hoje, assim como na época dela, ela foi extremamente atacada. E eu falei um pouco disso quando eu estive aqui da outra vez. E ela disse o seguinte no manuscrito, carta 32A: não deixem nenhuma acusação sem resposta. Nosso povo não pode ser deixado a crer em uma mentira. Ou é verdade ou não é. Examinem os pastores, examinem a igreja, toda e qualquer acusação que for feita contra uma de nossas doutrinas, exaustivamente. Não temamos encontrar que ela esteja errada, porque a verdade não teme a investigação. Olá, galera do canal. Eu vou fazer uso desse vídeo que o pastor Sérgio Monteiro disse que Ellen G. White, ela deu a ordem para não deixar nenhum crítico do adventismo, que as pessoas que criticam as doutrinas adventistas sem resposta. Vocês vão ver que eu não estou falando do pastor Sérgio Monteiro, estou falando sobre o argumento que ele utiliza, tá ok? Estamos falando sobre a doutrina do juiz investigativo, aonde o Sérgio Monteiro, vocês vão ver no vídeo a seguir, ele afirma que os pioneiros do adventismo não utilizaram o ciclo metônico, e ele ainda classifica como que se o ciclo metônico fosse a forma errada de se marcar o tempo dessa doutrina, né? O período profético de Daniel. Então, fica vendo aí, ele mesmo declara com todas as letras que nenhum dos adventistas utilizaram o ciclo metônico, o ciclo dos 19 anos, como base para a sua interpretação. Dado de Deus no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, capítulo 26. Se elas estão prontas, começa o ano. Se elas não estão prontas, adia e acrescenta mais um mês de 29 dias. O mês de Adar Beit, segundo Adar. Eles olhavam e faziam isso. Os rabinos falaram: está complicado demais. Vamos fazer assim, ó. Vamos usar o chamado ciclo metônico, que a cada 19 anos as datas se repetem, e esses 19 anos a gente consegue calcular, e a gente coloca no terceiro, no sexto, no sétimo, no nono, no 11º, no 13º, no 17º, no 19º, nós acrescentamos um mês. E aí fica mais fácil, vai ficar sempre equalizado. Passou a ser matemático e não por observação. Por isso, não se preocupava mais com o amadurecimento da cevada. O calendário caraíta ainda era observacional, assim como o calendário bíblico. E como é que funcionava? No ano de 1836 e 42, em 1840, E.S. Kalman, um homem que estava em Jerusalém, ele disse que o calendário caraíta o calendário rabínico estava adiantado em um mês. E as festas estavam sendo comemoradas com as espigas ainda no pé. Significa que o dia do Yom Kippur estava sendo comemorado um mês antes pelos judeus daquela época. Se você pega o dia 23 de setembro e acrescenta 29 dias, que dia dá? 22 dias? Veja como o calendário de Deus é perfeito. Deus não quis que Samuel Snow, que os pioneiros da nossa igreja, usassem o calendário que estava errado. Um calendário que era matemático, mas não estava de acordo com o princípio bíblico. Ele queria que tudo fosse de acordo com o princípio bíblico. E por isso, temos absoluta certeza de que no ano iniciado, de acordo... E temos também o autor do livro Astronomia, Glória do Adventismo, que apresenta um outro posicionamento, pois ele utiliza como base para o seu livro o ciclo metônico. Tem um vídeo que agora está rolando aí pela internet, pelos grupos do WhatsApp, aonde foi feita a apresentação deste livro, e nesse vídeo o apresentador ele diz o seguinte, que não há uma outra forma de se interpretar as 2.300 tardes e manhãs de Daniel sem utilizar o método metônico. E ele faz toda a sua estrutura de apresentação do tema em si. Sair de um dia 10, avançar 2.299 dias e achar que vai chegar em outro dia 10. Não chega, porque esse aqui é um calendário lunisolar, não é um calendário gregoriano, um calendário solar que se sai do dia 1º de janeiro e chega no dia 1º de janeiro. Não é. Se você tentar fazer o cálculo com 2.301 anos, também não vai chegar no dia 10. Ok, de posse dessas informações aqui, vamos lembrar, 2.300 anos solares são iguais a 28.447 lunações. Vamos colocar esse número ali em cima para a gente não esquecer. E agora,
vamos trabalhar com as lunações para nós calcularmos o mês ali em 1844, em que terminam as 2.300 tardes e manhãs. Vamos trabalhar com as lunações. Tiago, não dá para trabalhar de outra maneira? Não, porque no presente caso nós vamos ter de fazer uso do ciclo de... Afinal das contas, funciona ou não funciona? É certo ou é errado? Validou ou invalidou? Utilizou ou não utilizou o ciclo metônico? Isso precisa ser explicado, porque não dá para duas fontes adventistas querer validar a mesma data falando que a metodologia do outro está errado. Ora, um não pode estar certo e o outro está errado, sendo que eles validam a mesma coisa. Nós temos que decidir aí quem que está com a mentira, quem que está com o erro. Nós temos um especialista dizendo que escreveu um livro sobre o assunto onde a base é o método metônico. Nós temos um pastor adventista dizendo que a base do método metônico não foi utilizada pelos pioneiros e que é errado, não é a forma divina, não é aquilo, o método metônico não reflete aquilo que está nas escrituras. E aí, o que está certo? Gente, pensa aí, vocês não acham que os pastores precisariam explicar isso daí? Eu sou um crítico adventista e eu gostaria de saber a resposta, tá ok? Usou ou não usou o ciclo metônico? Ele valida ou invalida? Porque se o pastor Sérgio Monteiro dizer que invalida, sabe o que ele está querendo dizer? Que o livro Astronomia e a Glória do Adventismo está errado. E se ele valida, ele diz que o Sérgio Monteiro, se o livro valida, ele diz que o Sérgio Monteiro está errado, porque não dá para um falar que está certo e o outro falar que está certo, e ambos estejam de fato certos se eles estão falando coisas contrárias, ok? Então vamos esperar a resposta.